versículo 28 ao versículo 30. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 11, versículo 28 ao versículo 30. Fala acerca do jugo de Jesus. Nós vamos ler os 3 últimos versículos que nos dão um norteamento de algo que nós queremos estar falando nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Lemos aqui uma palavra, irmãos, onde Jesus ele se coloca como sendo aquele que tem o remédio que uma alma precisa, o remédio que uma alma necessita. Jesus se coloca como aquele que pode saciar uma alma. Jesus se coloca como aquele que pode curar uma alma. Jesus se coloca como aquele que pode mudar os rumos de uma alma. Jesus se coloca como aquele que pode fazer com que uma alma sinta prazer dentro do próprio ser daquele que tem ela, ou seja, o próprio homem, o ser humano. Jesus vai aqui juntamente, naquele tempo, como diz no versículo 25, ele começa a responder algumas perguntas que eram feitas. Mas como muita gente tinha perguntas a fazer a Jesus, Jesus muitas das vezes respondia muitas dessas perguntas com poucas palavras, pela sua sabedoria, por aquilo que ele conhece, por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. E ele aqui vai dizer, olha, a primeira coisa no versículo 28, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ora, Jesus aqui ele está se colocando acima de muita coisa. Ele se coloca acima de religião, ele se coloca acima de ritos, ele se coloca acima de coisas que as pessoas procuram e buscam para tentar de alguma forma sentir um pouco de paz, um pouco de sossego. Jesus ele vai dizer, olha, eu sou daquele que se vier a mim, eu tenho remédio para o oprimido, eu tenho remédio para aquele que está cansado. E que remédio era esse? E isso nós precisamos hoje, irmãos, falar um pouquinho acerca de nós mesmos. Nós temos dito que nós, e eu não quero me enquadrar, que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Jesus está dizendo que quem for a Ele, olha, se vier a mim, eu alivio o que está cansado e o que está oprimido. E os irmãos vão perceber que nós estamos cheios de cristãos oprimidos nesses dias. Cheios de cristãos cansados. Cristãos desanimados demais. Nós estamos cheios de cristãos que já não sabem mais se eles querem realmente continuar seguindo e servindo a Jesus ou se eles querem retornar para trás, para a vida que tinham. Só que a grande questão aqui, Jesus está falando, na grande verdade, da vida humana. A vida humana, irmãos, ela sempre buscou perguntar as coisas que, na verdade, venham a saciar aquilo que as pessoas estão buscando. Todo mundo está em busca de algumas coisas. Tem pessoas que estão em busca de um emprego melhor, outros estão em busca de saúde, outros estão em busca de uma questão familiar, como nós oramos agora aqui por um casal que está passando por um momento difícil, de crise. Todos estão buscando alguma coisa, outros estão buscando um bem-estar, outros estão buscando sossego, outros estão buscando paz. O ser humano sempre está em busca de alguma coisa. O problema todo é que nada dessas coisas sacia o ser humano. Sempre vai faltar algumas coisas. Nós sempre vamos sentir falta de alguma coisa. Por quê, irmãos? Porque somos seres humanos. Mas se um dia nós verdadeiramente mergulharmos no mundo de Deus, que só podemos entrar através da fé, e ver que o mundo de Deus tem muito mais do que nós podemos imaginar, e pela fé, mergulhando nesse mundo, a gente permitir que Jesus venha nos dar paz, nos dar sossego, fazer com que a nossa alma encontre um descanso, que a opressão ela possa banir para fora da nossa vida, não vai
Vocês podem perceber que sempre está faltando. Por mais que Deus faça, sempre está faltando. A gente dá culto e ação de graça porque Deus nos presenteou com algo que a gente até vinha pedindo e ora-se e transforma-se o culto em ação de graça, mas logo depois a nossa alma está saciando de novo. E a nossa alma não deveria mais saciar. Eu falo isso com base na Bíblia. A nossa alma era para ter um descanso já há muito tempo. A nossa alma já era para regozijar o maior estado em que ela poderia estar, que é estar em Jesus Cristo. Amém. Mas perceba, os irmãos, que isso ainda não aconteceu. Nós temos ainda muitas perguntas que nós fazemos para Deus, mas ainda temos momentos de crises existenciais conosco mesmo. Nós ainda temos momentos em que a gente não consegue entender porque determinadas coisas estão acontecendo e a gente mistura essas coisas com outras coisas a ponto da gente começar a cogitar dentro do nosso coração: eu acho que essa vida não é para mim. Eu acho que esse negócio de ser cristão não é para mim. Eu acho que essa coisa de eu estar em Cristo só tem me trazido dificuldade, problemas, eu tenho chorado, eu tenho sofrido, mas tudo porque a gente não consegue separar uma coisa da outra. A gente precisa aprender a separar uma coisa da outra. A gente precisa entender que Jesus, Ele não nos veio de forma nenhuma aqui na terra nos trazer uma vida de bem-estar. Ele não disse isso. Eu vim, sim, eu vim libertar o oprimido. Eu vim tirar o homem das garras de Satanás. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Só que essas coisas nós não damos muito valor. Pode perceber, irmãos. Nós ainda não estamos satisfeitos com o nosso Deus. Nós ainda achamos que o nosso Deus está em falta conosco. Basta ver, na grande verdade, qual é o nosso posicionamento muitas das vezes. Basta ver, com o passar de um dia e o outro dia e outros dias que vêm, como muitas das vezes a gente amanhece esses dias, com um total desânimo, quando não, muitas das vezes, as pessoas questionam, murmuram, reclamam da vida que está levando. Como se Jesus tivesse a obrigação de fazer a nossa vida ser aquilo que a gente quer. Não vai ser assim. Eu já quero te adiantar isso. Não vai ser assim. Jesus está dizendo: olha, eu vim para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão cansados. E ele vai dizer o seguinte: olha, tomai sobre vós, olha que coisa interessante, irmãos, o meu jugo, e aprendei. Já está faltando coisa na nossa vida, aprendizado. Já está faltando. O que é o nosso aprendizado, irmãos? Escola dominical, culto de ensino da palavra e tudo aquilo que nós podemos buscar para dentro da nossa fonte, ou a fonte do nosso ser, acerca de conhecimentos que Jesus quer nos dar. Ó, e aprender de mim. Mas aprender do Senhor por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. E se eu aprender do Senhor, o que, irmãos, é um passo a passo. E se eu aprender do Senhor, o que vai acontecer? Encontrareis descanso para a vossa alma. Está cheio de gente perturbada, irmão, no nosso meio. Está cheio de gente desnorteada no nosso meio. Você pode perceber que o crente, que o cristão, que ele não busca conhecimento na palavra de Deus, é uma pessoa perturbada. É uma pessoa cheia de problema. É uma pessoa que a alma dela está em colapso, ainda que esteja dentro da casa de Deus, ainda que tome ceia, ainda que participe das coisas santas de Deus, ainda que esteja junto com os santos, mas a alma da pessoa que não busca aprender do Senhor é uma alma em colapso. Isso é uma realidade. Então por aí nós vamos vendo o valor do aprendizado com Jesus. Por aí nós vamos vendo, irmãos, quanta coisa a gente perde. E a gente precisa ganhar tempo. Nós precisamos continuar essa saga que o Senhor começou na nossa vida, essa saga
de sermos agora libertos do maligno e passarmos agora a ser cristãos e sermos servos do Senhor, seguidores do Senhor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos confirmar através daquilo que o Senhor está nos dizendo, que nós estamos nele e Ele está em nós. Glória a Deus. A vida, irmãos, ela é muito complexa aqui embaixo. As pessoas têm muitas perturbações aqui embaixo. Aqui embaixo nada é seguro, nada tem segurança. Aqui embaixo tudo é passageiro. Nesse mundo, as coisas acontecem agora, daqui a pouco elas passam, vem outras e passa, vem outras e passa. E na grande verdade, nesse mundo, a gente vai recebendo cicatrizes das coisas que nos sobrevêm e nos acontecem. E muita gente, às vezes, para pensar, ou está em casa, ou está em algum lugar e começa a meditar, pensando na sua própria vida. E o ser humano, ele está sempre pensando, muitas das vezes, na vida. Só que começa a pensar na vida da forma errada. Começa a achar que a vida não era para estar daquele jeito, começa a achar que a vida está muito difícil. Mas a minha pergunta é, em que Deus está em falta conosco? Se Ele já deu a vida, morreu, já ressuscitou, já foi para o céu, está sentado à destra do Pai, já enviou o Espírito Santo para estar conosco, para estar na igreja e continua a nos guardar, porque Ele disse o seguinte: olha, estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que está faltando? E nós temos questionamentos. O ser humano, ele sempre tem seus questionamentos. E a gente acaba também, muitas das vezes, nesse pensar acerca da nossa vida, a gente acaba tirando os olhos do Senhor e pondo os olhos em outras pessoas, nas coisas que as pessoas talvez estão conseguindo. Mas a minha pergunta é, talvez tanta gente está conseguindo as coisas, mas a que preço? Já parou para perguntar a que preço que talvez as pessoas estão conseguindo as coisas? Talvez tantos líderes aí, talvez tanta gente dando cultos em ação de graça. Não estou dizendo que isso seja uma vertente que aconteça com todo, mas a gente não sabe que preço, na verdade, as pessoas estão, irmãos, pagando. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela não causa dor. Ela é natural. Se o Senhor tiver te abençoar, vai te abençoar naturalmente. Você não vai ficar fazendo esforço nenhum para cima e para baixo, não vai, muitas das vezes, se cansar para ser abençoado. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Aleluia. Querido, se você está em Cristo, o sinal vai te seguir. Amém. É Ele que vai te seguir, não é você que vai seguir o sinal. Nós temos visto que isso está sendo ao contrário. As pessoas estão numa busca em seguir os sinais. Está acontecendo naquela igreja, eu vou para lá. Está acontecendo na igreja de acolá, eu vou para lá. Está acontecendo na igreja X, eu vou para lá. Não é isso que Jesus disse. Jesus chega até mesmo a dizer, olha, vai chegar o tempo que muitos dirão assim, olha, Ele está ali, Ele está lá, Ele está acolá. Não vá, porque eu não sou eu. Acredito até que esse tempo já chegou. Não vá. E a Bíblia, o próprio Deus, através dos seus discípulos, a palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte, olha, permaneça naquilo que tens aprendido. Aleluia. Veja, os irmãos, que a gente tem estado nesses dias aí, nós temos estado meio que, vou colocar uma palavra aqui, perturbados, com tanta coisa negativa que tem acontecido. Inclusive, coisas negativas envolvendo a obra do Senhor. Só que nós precisamos manter um posicionamento. A palavra está aqui para a gente se posicionar nela. É ela que vai dar o veredito da verdade para nós. Eu tenho que me posicionar na palavra. Rapaz, fulano agora cresceu muito, olha, está aí de carro do ano. Amém, Deus continua abençoando fulano. Só que eu permaneço na palavra. Eu não sei, irmãos, o que as pessoas estão fazendo? Eu não estou aqui julgando, eu estou apenas analisando com os irmãos, porque a Bíblia vai me mostrar um Jesus que veio, não especificamente para fazer essas coisas na vida de ninguém. A Bíblia chega a dizer que Jesus chega na casa de Pedro, e você conhece essa passagem, chegando na casa de Pedro,
A sogra de Pedro estava acamada, estava com febre. E Jesus então impõe as mãos sobre ela, repreende a febre, ela já se levanta e passa agora a preparar algo para servi-los como refeição. Aleluia. E depois vem todas as pessoas daquela cidade, ali pela casa de Pedro, e Jesus cura todas essas pessoas. Jesus faz uma obra fantástica. Quando chega no outro dia, está todo mundo procurando Jesus e os discípulos saem. E eles encontram Jesus em determinado lugar, Jesus está orando, e eles vão dizer, Senhor, todo de busca. Ele fala, importa que nós venhamos aí em outras aldeias, em outras cidades. Por quê? Porque eu vim pregar. A fim de que se pregue, eu vim pregar. É na pregação, irmãos, que está a mudança do homem. É na palavra de Deus que as coisas mudam na nossa vida. É a palavra de Deus que nos faz enxergar o futuro glorioso que Deus tem preparado para nós. Mas nós precisamos atentar para a palavra. Nós precisamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor, ler, não como se fosse um livro ou um best-seller, ou seja lá o que for, mas ler e permitir que o Espírito Santo na palavra fale conosco. Então nós, como seres humanos, ou o ser humano, naturalmente falando, o ser humano ele está sempre em busca de coisas, de algo. Ele é insaciável. E o evangelho que se tem pregado nas igrejas é um evangelho que não sacia. Jesus disse isso para a mulher samaritana: olha, mulher, se você beber da água que eu te der, rios de água viva saltarão dentro de você. Meu Deus, irmão. Rios de água viva saltarão, porque tu nunca mais terás sede. Você não vai precisar voltar a esse poço. A água que eu lhe der saciará. Glória a Deus. E aquela mulher foi liberta. Amém. E aquela mulher foi missionária. Aquela mulher foi falar de Jesus em muitos outros lugares, além de Samaria que ela vivia. A grande questão, irmãos, é: o Senhor está nos saciando ou não? Como é que a gente está convivendo com esse Deus? Como é que está a nossa mente junto a esse Deus? Como é que está o nosso ser no seu mais profundo interior junto a esse Deus? O que está se passando lá dentro com a gente? O que está acontecendo conosco? Será que esse Deus realmente ainda é o nosso Deus, ou será que para nós ele já acabou e a gente está somente cumprindo aí, talvez, dentro dos nossos pensamentos, estamos cumprindo aí uma agenda, mas eu já não tenho mais nada a ver com esse Deus? O que está acontecendo com a gente? Jesus está aqui querendo que as pessoas entendam o seguinte: olha, os fariseus falam muita coisa, os saduceus falam muita coisa, os escribas falam muita coisa, os doutores da lei falam muitas coisas, Herodes fala muita coisa, os de Herodes falam muita coisa, Pilatos fala muita coisa, os de Pilatos falam muita coisa, mas o que eu falo faz diferença. Amém. Porque tudo que eles têm falado até hoje não fez diferença na vida de ninguém. Eu não falo tanto como eles, mas com poucas palavras, se você me ouvir e der crédito, vai ter mudança na tua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Só que a gente precisa viver isso, irmãos. Nós estamos carecendo de viver isso. Permitir que Deus fale ao nosso coração. Permitir que Jesus sopre um hálito de frescor em nós, para que a gente se sinta um pouco mais em paz, tranquilo. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que Jesus diz isso: os céus e a terra passarão, mas essas minhas palavras não vão te passar. Está escrito. A gente precisa entender isso. Vai para a Bíblia, dobra o joelho, perde o tempo que for, fica o tempo que for na presença de Deus, orando, mas vai falar com Deus, joga sobre Ele essa carga toda que está dentro de você, joga isso para Ele. Senhor, tem um piano aqui, eu não aguento segurar esse piano, então eu vou jogar para o Senhor. Ele vai dizer: joga para mim que eu seguro. A gente precisa disso, irmãos. Os dias que nós estamos enfrentando são dias trabalhosos. Paulo já falava disso. Parece que Paulo estava olhando para o século 21. Olha, virão dias trabalhosos. Virão dias
em que nada terá segurança. Virão dias aonde tudo vai mudar de uma hora para outra. Virão dias aí que a palavra da própria autoridade, elas vão cair por terra com grande facilidade. Por quê? Porque viriam dias em que o pecado tomaria toda a humanidade de tal forma que iria desfigurar completamente o ser humano que Deus havia criado. Então Jesus está querendo que eles sentem, como eu vejo o episódio de Jesus chegando na casa de Marta e Maria. E Marta está lá varrendo casa com muitos afazeres, claro que fazendo as tarefas que ela estava acostumada a fazer e tinha que fazer. Mas Maria para com tudo, se assenta aos pés de Jesus e fica ouvindo o que Jesus estava falando. E Marta não conseguia ouvir porque não parava de fazer as coisas. Tudo nesse século contribui para isso. Jesus falando e a gente não ouvindo. Jesus falando e a gente não consegue entender. Jesus falando e a gente não consegue compreender. Por quê? Porque Ele está falando e a gente está fazendo um monte de coisa. A gente já está pensando no dia de amanhã. A gente já está preocupado com coisas que é lá para o outro mês ou daqui até o final do ano, e a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo talvez está dizendo para alguns de nós assim: para um pouquinho, eu quero falar com você. Para um pouquinho, mas a gente não consegue. A gente não consegue isso. Jesus então, continuando a sua palavra, Ele vai dizer: porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ou seja, Ele está dizendo que não tenha peso não. Mas não é aquilo que se colocava em cima das pessoas. Não era aquela palavra que pesava. Não era aquela palavra que julgava principalmente. Não é aquela palavra que condenava muitas das vezes. Quantas das vezes eles matavam as pessoas ou intentavam matar as pessoas quando eles poderiam usar de misericórdia e poupar a vida das pessoas. Aí Jesus diz: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai sentir um peso sim, mas não é um peso te impondo, não é um peso te oprimindo, não é um peso te massacrando, não é um peso te apertando. É um peso onde você vai olhar para dentro de você mesmo, vai entender que precisa de mim e que eu posso dar o que você quer. Estamos na igreja, irmãos, na casa de Deus durante algum tempo, cada um de nós aqui, e eu posso afirmar nessa noite que a gente podia já ter avançado um pouco mais. A gente podia ter avançado um pouco mais. A gente já poderia ter se projetado um pouco mais adiante. Mas a gente não consegue. A gente não consegue, é como se as nossas pernas estivessem presas. É como se a gente estivesse marchando parado no mesmo lugar. Porque quando talvez a gente quer tentar ir à frente, se lançar à frente, aí acontece talvez uma coisa, uma coisinha irrisória, e isso é o bastante para tirar toda a nossa animação de prosseguir. Verdade. Talvez a gente já está, irmãos, ter caminhado aí várias léguas adiante, se a gente permitisse que a palavra de Deus fosse o carro-chefe da nossa vida. A gente ouve uma palavra que nós sabemos que é certa, que é correta, uma palavra que verdadeiramente faz diferença na nossa vida, mas a gente consegue substanciar muito pouco para nós. É como se fosse um copo d'água cheio e a gente só consegue beber menos da metade desse copo d'água. A gente precisa, irmãos, se posicionar. A gente precisa permitir que Deus, que tem os projetos dele na nossa vida, porque os projetos que Deus te prometeu e prometeu a mim vão acontecer. Só que os problemas que vêm, isso é normal, isso é natural. E Ele não tira, Ele não nos livra de problemas. Os problemas estão aí para ser resolvidos, irmãos. Se Ele for nos livrar de todos os problemas,
Quando é que a gente vai amadurecer verdadeiramente para ajudar outras pessoas e ter uma palavra boa, uma palavra eficaz para outras pessoas? Ele nos livra de tudo. Nada que possa ser contrário Ele permite que chegue. Quando que a gente vai estar preparado para alguma coisa? Quando que a gente vai debater aí, ou bater de frente com os problemas da vida, que eu repito, são naturais, e vamos entender que Deus, na verdade, nos colocou num processo onde somos alunos numa escola. Nós somos alunos numa escola, irmãos. E todo aluno na escola tem seu ano letivo. E nós precisamos passar. Para ser aprovados, precisamos passar na prova. E precisamos também passar na própria prova, no quesito que é vida. Porque talvez o que para alguns de nós entendamos que é vida, não é vida, não está no quesito vida, ensinado por Jesus. O que Jesus quer para nós, irmãos, é o melhor. Só que esse melhor, ele às vezes não vem da maneira como nós entendemos ou queremos que venha. Ele vem da maneira que Deus quer. Porque cada um de nós temos uma maneira de ser. Cada um aqui tem suas manias, cada um aqui tem seu jeito de ser, cada um daqui tem seus pensamentos, e nós somos formadores de opinião natural. Somos ser humano em sociedade, nós somos formadores de opinião. Cada um tem sua opinião, cada um tem seus achismos, cada um tem seus palpites, isso é coisa nossa. Só que para cada um de nós, Deus tem um plano. Por que Ele tem um plano para cada um de nós e o plano dele é diferente na vida de cada um de nós? Porque Ele nos conhece. Ele conhece você, Ele conhece a mim. Ele sabe até onde a gente pode resistir a alguma coisa. Ele sabe até onde você pode suportar alguma coisa. Talvez o que você suporta eu não suportaria. Ah, pastor, mas o senhor é pastor, mas sou ser humano. Não sou melhor do que ninguém aqui. Talvez eu não suportaria o que você está suportando aí. Talvez, não sei. E de repente o que eu estou vivenciando, o que está acontecendo comigo, talvez você suportaria. Então a grande questão, irmãos, é que nós precisamos entender que Jesus veio para fazer um trabalho dentro de nós, da onde Ele faz com que a nossa alma se alegre. A nossa alma precisa sentir alegria. A nossa alma precisa estar bem disposta. A nossa alma precisa cada vez mais entrar dentro dos parâmetros e da vontade daquilo que Deus tem para nós. A nossa alma precisa de uma âncora alicerçada, onde você possa estar ali, o vento vem soprando, e também vem terremoto, e vem furacão, e vem uma série de coisas, vem problemas inusitados na tua vida, e você vai dizer assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Esse problema chegou, mas vai ser como os outros, vai passar daqui a pouco. Amém. E quando ele passar, tempos bons virão de novo. Amém. E amanhã vem uma outra situaçãozinha, você como âncora firme, dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que isso vai passar. Glória a Deus. Eu sei que Ele é o Senhor dos tempos. Um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos para Ele é como um dia. Eu sei que Ele está preparando algo para mim. Eu sei que nesse momento da vida, está tudo difícil para mim. Mas eu sei que Ele está preparando algo na minha vida. Glória a Eu Deus. sei que a última palavra é dele na minha vida. Glória a Deus. Eu sei que Ele não me chamou para mim ser derrotado no meio do caminho. Eu sei que Ele pode até ter me chamado para me passar algumas dificuldades, algumas agruras, até mesmo humilhação. Mas eu sei que a bandeira da vitória é certa na minha vida. Amém. Glória a Deus. E, irmãos, a gente tem que crer nessas coisas. A gente precisa crer. Permita que a sua alma tenha descansar. Por quê? Porque o estado que tiver a sua alma, a gente consegue ver no rosto da pessoa. Quando você vê a mudança no rosto de alguém, não é o físico só mudou porque lá dentro a alma teve problema. A alma não está bem lá dentro. A alma está com algumas situações. São reações da alma formoseando o rosto do ser humano. Precisamos, irmãos, encontrar motivo para cada vez mais crer
que esse Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus que me escolheu, que escolheu você e que jamais vai deixar a palavra dele cair por terra na nossa vida. Nós precisamos crer nessas coisas. Nós precisamos entender que nós precisamos cada vez mais, irmãos, investir no aprendizado da palavra de Deus. Invista nisso. Cada vez mais busque isso, irmãos. Cada vez mais abra o teu coração para isso. Porque quanto mais você aprender de Deus, mais resistência você tem. Glória a Jesus. Mais resistência você tem. Quanto mais você aprende de Deus, o vento cada vez mais, por mais forte que possa ser, ele é suportável por você. Você suporta ele. Porque você está cheio da palavra de Deus. E estar cheio da palavra de Deus é estar cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E a gente está aí meio, algumas pessoas meio que vazias, né? Eu estou com o Espírito Santo 50%. Não, irmão, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa tomar forma em todos os espaços do nosso corpo, da nossa alma, da nossa vida. Jesus, ele vai cada vez mais trabalhar na vida desses discípulos. Ele vai chegar em João 14, no versículo 1, então ele vai dizer assim, olha, não te turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Se não fosse assim, eu não teria vos dito, irei e vos prepararei lugar. Isso é palavra para confortar. Verdade. Isso é palavra para trazer alento. Isso é palavra para tranquilizar. Ele mesmo disse, olha, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E ele vai dizer ainda para o discípulo, olha, se eu não for, o Consolador não pode vir. E o Consolador precisa vir porque é Ele que vai ficar com vocês. É Ele que vai trabalhar dentro da vida de vocês. Então como é que a gente vai se encher, irmãos, do Espírito Santo sem a palavra? Como? Aqui, eu guardei isso aqui no verso 29 e caiu, irmãos, como uma flecha dentro de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que é o jugo dele? É levar a tua cruz a cada dia. Tu tem uma cruz e você tem que levar. Pastor, não dá. Tem uma cruz. O que é a cruz? A cruz são as agruras da vida. A cruz são os problemas que te sobrevêm. A cruz são as coisas que acontecem de repente na tua vida. Você tem que levar. Você não pode parar porque as coisas não estão como você quer. Você não pode parar porque as coisas estão acontecendo contra você. Você não pode parar porque o vento não é ao seu favor. Passa pela tempestade, lá na frente o sol está brilhando. Tem sol lá na frente. Glória a Deus. Mas tem que passar, vai fazer o quê, irmão? Tem tempestade, eu tenho que passar. Se eu não passar pela tempestade, as nuvens passarão sobre mim. E vai ser a mesma coisa. Mas lá na frente o sol está esperando. Então, irmãos, precisamos ficar com essa palavra nessa noite e entender que Deus tem o melhor para nós. Talvez agora a gente não está entendendo muita coisa. Talvez agora a nossa mente não está alcançando algumas coisas. Mas vai chegar um momento que Jesus vai dizer assim, olha, acabou o choro, acabou a dor, acabou o sofrimento, agora vem tempo de alegria, vem tempo de regozijo, agora vem tempo que você vai glorificar, dizendo que só o Senhor é Deus. Agora as portas vão ser abertas, as janelas vão ser abertas, agora as coisas vão começar a acontecer positivamente na sua vida. Você foi provado, você foi provada, foi aprovada, e agora eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Creia nisso, irmãos. Creia que eu sei que humanamente falando, o ser humano ele tem suas dificuldades. Todo ser humano ele é difícil. E nós também somos difíceis muitas das vezes. Mas o nosso Deus é o único que nos compreende. É o único que compreende você. Se Deus não te compreendesse, aí que a gente estava perdido mesmo. A gente estava perdido, meu irmão. Mas aquele mesmo que nos fez é o que nos compreende. Então que nós possamos ficar com essa palavra e compreender uma coisa. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo fazer a vontade dele. Deixa as coisas acontecerem ou ir acontecendo da maneira como Deus assim o quer, da maneira como Deus projetou, mas lá na frente
o hino da vitória é certo de ser cantado na tua vida. Glória a Deus abençoe os irmãos, viu? Em nome de Jesus.